Olá, Rafael. Eu sou novo no seu canal e vim do canal Causos do Borel. Bem, aqui vai a minha história. Os nomes dos personagens são falsos. Eu não quero me identificar. A minha avó, que vivia na zona rural, sempre ouvia histórias da comadre Flozinha. Ela sempre tomava banho no rio, ouvindo seus assobios. Bem, e era tudo ali na mata. E certo dia, uma prima e o seu primo do interior vieram visitá-la. E como de costume, depois do almoço, eles iriam dar uma volta pelo sítio e depois tomar um banho no rio perto da mata. E quando eles já estavam saindo, o pai da minha avó disse que eles tinham que voltar antes das 5 horas da tarde. E a garotada não deu muita atenção. E assim foram, pensando nas brincadeiras de mergulho. E eles saíram, cada um na sua bicicleta. Porque o pai dela pediu para que eles voltassem antes das 5 horas da tarde. E ela falou que a mata fica escura e que a comadre Flozinha vai atrás de caçador. Bem, esse primo não levou muito a sério e caiu na risada. Mas a prima da minha avó ficou muito assustada. Mas o garoto continuou debochando dela e dizendo que tudo aquilo era história para boi dormir. Bem, eles passaram muito tempo brincando e esqueceram da hora de voltar. Então, por volta de 6 horas da noite, eles escutaram os assobios no mesmo local que a minha avó disse que ouvia. Ela, assustada, chamou todos para irem embora. E logo depois que todos se vestiram às pressas, o primo da minha avó falou: "Nossa, você está com medo da comadre Flozinha?" E ele ria muito. A minha avó disse que não era para ele zombar da comadre Flozinha. E ele não parou. E então começou a chamá-la de Caipora, um nome que ela odeia ser chamada. Mas quando chegaram no meio da mata, perceberam que estavam perdidos. A prima da minha avó logo começou a chorar muito. Porém, o primo ainda continuava debochando da comadre Flozinha, chamando ela de Caipora. E quando menos de repente, ele sentiu uma chicoteada na perna na mesma hora. Então, ele deu um grito e quando começaram a correr, eles acharam o caminho que vieram. Chegaram até as bicicletas e notaram que os pneus das mesmas estavam furados. Olharam para trás muito assustados e viram a comadre Flozinha atrás deles. Eles saíram correndo com as bicicletas, mesmo com os pneus furados. E quando eles chegaram em casa, o pai da minha avó acreditou na história toda que os garotos disseram. E ele disse também que o pneu da bicicleta furou porque eles entraram na mata com elas. E a marca na perna do primo da minha avó foi porque ele bateu em algum galho enquanto corria. Bem, este é o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite. Este relato aconteceu com a minha sogra e 2 filhos meus. E na época, um tinha 2 anos e o outro 4 anos de idade. Bem, a minha sogra, vou chamá-la aqui de Dona Heloísa. E os meus filhos de Lucas e Stephanie. Nessa época, o meu marido trabalhava em outra cidade como jardineiro.
e ele custava ficar em casa. E ali era só eu e as crianças. Então resolvi visitar a minha sogra, que mora a 100 quilômetros de distância. E assim eu iria passar um tempo lá com as crianças. Saí da minha cidade de Sete Lagoas às 9h30 da manhã para chegar em outra cidade por volta de 12h30. Bem, eu fui de táxi. E depois, mais tarde, iria pegar outro ônibus às 15 horas. E só assim para chegar onde ela mora. Até hoje, a minha sogra mora na Serra do Cipó. E ali é tudo uma roça. Bem, chegamos no ponto final do ônibus. E depois andamos a pé por volta de 3h30. E finalmente chegamos na casa da minha sogra. Mas logo quando chegamos, era por volta de 6h da noite. Bem, a minha sogra sempre me esperava em uma cidade vizinha para me ajudar com a bolsa e as coisas das crianças. E este fato ocorreu em 2002, logo depois do carnaval. Quando eu cheguei lá, no ponto final do ônibus, a dona Heloísa pediu um senhor para ajudar a levar as coisas no cavalo. E aquele senhor, que se chamava João, prontamente foi. Bem, logo depois de andarmos por volta de 1h30 a pé, ao lado de 2 árvores grandes, ali naquela estradinha de terra, começou uma ventania muito fria. E tava calor. Bem, aí eu já fiquei confusa. E logo depois veio um vento quente, mas era muito quente. E assim que aquele vento passou, eu vi uma casa que não morava ninguém. E ali naquela casa havia uma silhueta que parecia de uma grande mulher. Ela flutuava e os seus cabelos eram negros. Bem, eu só vi o rosto. E naquela hora eu quase morri de susto. Aquela coisa passou devagar. E eu disse para todos ficarem calados. O cavalo logo empacou. E só voltou a andar depois de 20 minutos. E depois que o cavalo voltou a andar, seguimos o nosso caminho. E achamos que aquele pesadelo havia acabado. Mas minutos depois, aquela mesma mulher passa do lado oposto de antes. A minha sogra, muito assustada, só olhou para ela e disse que andássemos rápido. Chegamos na casa dela quase sem fôlego. Perguntei à minha sogra se ela havia visto aquilo e ela disse que não. Mas o senhor deu um sinal de positivo. E em seguida ele foi embora num galope só. No outro dia eu fiquei falando com a minha sogra até ela me contar tudo. Ela disse que há 1 ano atrás uma mulher morreu na casa que vimos. E o marido dela tinha um pacto com o tinhoso. E lá sempre tem relatos de várias coisas. Boa noite. Olá, o meu nome é Eduardo e eu moro em São Bernardo do Campo. Mas o que eu vou relatar aqui aconteceu neste ano de 2020, em uma cidade chamada Piatã, localizada na Chapada Diamantina, na Bahia. Bom, tudo começou no dia 22 de março.
eu estava na escola com os meus amigos e nesse dia eu acabei me apaixonando por uma garota da minha sala. Ela se chamava Lohane e nesse dia eu acabei namorando com ela. Bem, o tempo passou e eu logo percebi que ela estava gostando de mim. E os dias foram se passando até que recebi uma mensagem do meu amigo William. Ele falava que a turma da escola iriam fazer um acampamento. E ali iria todo mundo da nossa sala. Bem, era num sábado e ele me perguntou se eu iria. Eu falei que sim, pois no sábado eu estava livre. Bem, o sábado logo chegou e era 2 da tarde. E todos nós estávamos no ônibus ansiosos. Chegamos em uma área cheia de árvores em volta. O lugar era muito lindo. Montamos as nossas barracas e ficamos ali curtindo a natureza. E quando era por volta de 6 horas da tarde, acendemos uma fogueira para esquentar o local, pois ali na mata estava muito frio. Bem, fomos dormir por volta das 22 horas da noite, pois não tinha mais nada para fazer. Entramos na barraca e dormimos. Porém, não passou muito tempo e eu acordei com o barulho de uma coisa muito pesada vindo da mata. Eu pensei que fosse algum animal, mas os barulhos eram muito altos. Eram galhos sendo quebrados e passos rápidos. Resolvi sair da barraca, mas antes que eu saísse, eu vi os meus amigos saindo da barraca também. Ali fora, todos nós nos perguntavam a mesma coisa: quem estava fazendo todo aquele barulho? Não demorou muito e logo começou a chover. E as garotas começaram a ficar preocupadas. E antes que a fogueira se apagasse, vimos um vulto negro se aproximando da gente. Iluminamos o local com o celular na direção daquele vulto. Mas quando aquilo se revelou, todos nós quase morremos de susto. Era um cão negro enorme, andando com as 2 patas traseiras. Ficamos desesperados e corremos para o ônibus. Porém, não daria tempo de chegar até o ônibus. Então, em uma atitude desesperada, todos nós subimos em um pé de manga e ficamos ali, em silêncio. Mas aquela criatura nos farejou e logo que chegou ali, tentou subir no pé de manga. Aquela coisa tentava subir na árvore. Porém, a estatura do seu corpo não permitia. Ficamos ali até o dia amanhecer. E nos primeiros raios de sol, a criatura saiu correndo. Aproveitamos para correr para o ônibus. E assim que entramos, fechamos a porta e ficamos ali atentos a qualquer barulho. Todos nós estávamos com medo daquilo voltar. Algumas horas depois, o motorista do ônibus logo apareceu. Ele estava todo sujo e com uma expressão muito estranha. Ele entrou calado no ônibus e não disse nada com a gente. Bem, todos nós ali começamos a suspeitar que talvez ele tivesse alguma coisa a ver com aquele grande cão negro. Fomos para casa e evitamos ao máximo tocar no assunto. Depois ouvimos boatos que outras pessoas naquele local já haviam sido atacadas por este lobisomem. Bem, eu não posso garantir se era o motorista ou não, mas tenho certeza que de alguma forma ele tinha algo a ver com aquilo.
Boa noite. Olá, eu me chamo Kaká e moro na zona rural de Cachoeira, na Bahia. A comunidade é conhecida como Capoeiro Sul. Na época eu era pequeno, e foi quando meu avô, falecido atualmente, enfrentou um lobisomem. Bem, eu tinha 8 anos de idade. E a minha avó e a minha mãe me contavam que de vez em quando aparecia um lobisomem na frente da nossa casa. Porém, o meu avô e os meus tios se juntavam para enfrentar aquela criatura. Eles lutavam o tempo todo com a fera, e aquilo acontecia toda noite. Em certo momento, a fera feriu meu avô. Mas os meus tios já estavam preparados com espingardas. Então, eles começaram a atirar contra aquele lobisomem. E mesmo levando tantos tiros, a criatura não soltava o meu avô. Mas depois de uns 5 ou 6 tiros, a criatura acabou soltando o meu avô e fugiu para o mato. E desde então, nunca mais se teve notícias daquele lobisomem. E graças a Deus, a criatura nunca mais apareceu para nos incomodar. Boa noite.